Oi, gente, tudo bem? Bom, passando aqui assim no calor da emoção já para trazer uma notícia muito boa aqui para vocês e contar um pouquinho do que aconteceu nesse período aí da minha vida, né? Bom, eu estou estudando, né, me formando, faço pedagogia. Aqui no Rio tem um curso chamado Magistério, o qual me habilita a dar aula, a ser professora, né, da educação infantil ao quinto ano do Fundamental 1. E o ano passado eu estive fazendo estágio num colégio maravilhoso aqui da cidade que eu moro, né. As minhas filhas foram para lá no meio do ano estudar lá e eu fiz esse estágio. E lá eu fiz a mediação também, né, com 3 crianças autistas e recebi uns desafios, assim, que era um deles não verbal, poder falar, né, se comunicar melhor. E ele tinha dificuldade, né, em falar uma palavra nítida, né, que a gente conseguisse assim, realmente entender, mas ele fazia terapias também por fora, então com auxílio ele conseguiu concluir o final do ano escrevendo nome, sobrenome. Ele não tinha coordenação motora para segurar um lápis, então ele terminou, né, escrevendo nome, sobrenome, pedindo para ir ao banheiro, beber água, pizza. Quando eu perguntava qual lanche ele queria da cantina, né, a mãe sempre mandava o lanchinho. Quando ela não mandava, a gente podia pegar na cantina. E eu falava: o que você vai querer da cantina? Eu dava as opções para ele e ele respondia: pizza, pizza. Inclusive, até me respondendo, ele já estava, né, sai pra lá, sai pra lá. E isso é muito gratificante, porque mesmo que ele, né, eu sei, reconheço, né, o serviço, o trabalho de uma terapeuta, mas mesmo que ele fizesse nesse acompanhamento, a escola ela é fundamental também, né, de poder introduzir a criança à rotina. O tempo de cadeira dele não conseguia ficar sentado muitas horas e aumentou, ele conseguia entender justamente certinho, né, quando a gente chegava, a hora da atividade, a hora do lanche, quando retornava, escovação dos dentes, depois outra atividade, depois a hora da brincadeira e por fim a hora da saída. E isso foi muito gratificante. E o que eu quero falar nesse pedacinho aqui agora é o seguinte: eu fiquei dentro da sala de aula porque não tinha como deixá-los, né? Então eu procurava ir ao banheiro quando ele, pelo menos esse aluno, ele fosse embora, que era 11 horas da manhã. Ele ia 1 hora um pouco antes, né? Mais cedo. E eu ia ao banheiro nesse horário. Eu só ia antes quando realmente eu não estava aguentando. Tinha uma outra estagiária que fazia mediação de outros 2 alunos e tinha também auxiliar de turma. Então, para não deixar mais uma demanda para elas, eu decidia fazer dessa maneira. E para mim, super atendia. E eu ficava dentro da sala de aula, eu não ficava andando pela escola. Tudo que estava ao meu alcance a fazer, eu fazia. Eu gosto de trabalho de manuais, então eu sempre estava me colocando à disposição para a professora, se ela quisesse ajuda, e ela viu, e ela me pedia, porque ela sabia que eu fazia com excelência. Então, o que estava ao alcance para fazer, eu fazia. Quando não dava, a criança estava um pouco agitada, enfim, ela entendia e eu não pegava para fazer. E por que eu fiz esse parêntese aqui? Porque hoje estamos em outro ano, né? Isso foi 2024, agora estamos no ano 2025. E eu estava assim, fazendo essa transição e pensando como que vai ser, né? Poxa, será que eu vou receber uma oportunidade? Será que quando vai chegar a minha vez, né? E justamente hoje, gente, hoje, eu recebi a mensagem da escola dizendo que nós, estagiárias, vamos voltar agora dia 3, segunda-feira. E eu pensei, não tem com quem deixar minhas filhas, sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E eu comecei a chorar desesperadamente. Por quê? Não era só o fato de não ter com quem deixar minhas filhas, até porque isso aí a gente, né, conversa aqui, conversa ali, a gente acaba achando uma pessoa. A minha rede de apoio é bem, né, eu falo que é furadinha, né, bem complicada, né. Eu moro num município, minha mãe mora em outro, mas minha mãe também tem a demanda dela, então eu não consigo contar muito assim, com família. Eu tenho uma amiga que me ajuda muito, e só que também seria
aula dos filhos dela, né? Ela também tem dois, então assim, a gente tenta evitar o máximo que pode, porque a gente sabe que pesa, né? E aí, eu pensando, e eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei pensando nisso, poxa, que dificuldade, meu Deus, tudo é mais difícil, né? Sempre penso que pra gente as coisas sempre são mais difíceis, né? Tudo é mais difícil, né? Parece que essa hora nunca vai chegar, a oportunidade nunca vai chegar. Parece que só comigo que acontecem as coisas ruins, né? Enfim, e realmente. E aí o que aconteceu foi até o que eu compartilhei lá no grupo, né, do curso, né? Que a gente tem uma boa relação e fica um ali torcendo pro outro. Foi o seguinte, que enquanto eu chorava, o Senhor trabalhava. E acho que tem até um louvor assim, se eu não me engano. Enquanto eu chorava, o Senhor trabalhava. Literalmente. Eu cheguei a mandar mensagem pro meu esposo, falando que tava muito difícil, que não dava mais pra mim, enfim. E aí eu fui tomar um banho, que eu estava chorando horrores, eu fui tomar um banho. E quando eu saí do banho, eu já tinha me ajeitado, tava aqui penteando o cabelo. Eu recebi uma ligação, que era da coordenadora, né, lá da escola, a qual eu fiz o estágio. E ela falou, Dani, parece que surgiu uma oportunidade pra você. Você tem como vir aqui à escola? Eu falei, tenho. Ela, então, só que eu vou embora 3h30. Você consegue chegar até 2h20? Aí eu consigo. Peguei a Gigi pequenininha, ajeitei a parte tomando banho, arrumei ela, fui. Rebeca tava na casa de uma amiguinha, avisei a mãe da amiguinha e fui. E aí quando eu cheguei lá, palavras que ela disse foi o seguinte, nós estávamos, antes de contratar alguém de fora, nós estávamos procurando, dentre as estagiárias, alguém que sobressaísse para essa vaga. E você se sobressaiu. Você fez um trabalho de excelência e eu gostaria de saber se você aceita esse desafio. E de cara, assim, para minha primeira experiência, né, como regente, eu vou pegar 2 turmas de quinta série, né, 501 e a 502. Vou lecionar 4 matérias, História, Geografia, Filosofia e Arte. E 2 dias na semana eu não vou trabalhar. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu vi como um grande desafio, porque eu tenho uma filha de 9 anos, então eu sei como essa galerinha aí de 9, 10 anos são desafiadores, né? Eles gostam de desafiar a gente. Mas ao mesmo tempo que eu vi como um grande desafio, eu vi como um grande presente, uma imensa oportunidade. Eu falei, não, eu aceito e bora lá. Eu vou gritar, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer o que for preciso, mas eu aceito. E é sobre isso, né? É sobre a gente estar onde devemos estar, fazer o que é preciso ser feito. E quando a oportunidade chegar, pausa. Quando a oportunidade chegar, ela vai chegar certa para você. Eu não precisei passar por cima de ninguém para chegar onde eu cheguei. Eu não precisei ficar rebolando na escola para ser vista. Eu não precisei ficar inventando moda com aquilo que não era preciso. Então, assim, quando eu estava num dia estressado, eu estava num dia estressada. Eu demonstrava aquela minha emoção. Quando eu estava super animada com a turma, feliz com tudo, eu também demonstrava a minha alegria, o meu entusiasmo, né? Várias vezes eu peguei olhares de coordenação, de direção, me vendo assim em momentos que eu estava descontraída, brincando com as crianças, sem forçar. Não era um personagem, era eu mesma. Então, hoje, ouvir essas palavras é ver que eu estava sendo observada assim, eu estava sendo vista, fazendo o que eu devia fazer. Então, não tente passar por cima de ninguém, não tente querer ultrapassar o tempo, entendeu? Que o tempo, a hora certa, ele vai chegar, ele chega. E eu me senti muito lisonjeada, né, em poder receber dessa oportunidade. E assim, é uma vaga que uma estagiária que também assumiu a turma, né, o ano passado, está abrindo mão, e não por vontade dela, né, mas uma condição de família bem difícil. E é difícil, né, pra gente, né, perder ali uma colega, né, no trabalho, né,
uma oportunidade que ela sempre sonhou, mas tem certeza que logo, logo, breve ela volta, e a oportunidade tem certeza também que será dela de retornar, se for, né, possível pegar uma outra turminha também, porque ela foi excelente demais, excelente profissional. Eu lembro dela como estagiária eu ter falado, né, olha, você tem uma cara de professora, uma postura de professora, e meses depois ela assumiu a turma também. Então é uma escola que dá muitas oportunidades para quem está chegando, para quem é novo. É uma escola assim muito boa de se trabalhar, porque sabe, tem uma estrutura excelente, né, uma coordenação maravilhosa. Então isso tudo auxilia a gente a crescer, né, nos motiva a crescer, a buscar mais. Então eu estou muito feliz, né, para quem amanheceu o dia desesperada. Eu falei pra minha mãe, mãe, hoje foi o divertidamente total aqui dentro de mim. Eu passei por todas as emoções hoje, em apenas algumas horas. O dia ainda nem acabou. Então fui da alegria, a raiva, a ansiedade, a vergonha, a tudo em algumas horas. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor e pedir perdão a Ele também, né? Já fiz isso já, mas expondo aqui pra vocês, porque às vezes a gente só vê o problema como macro, mas a gente não consegue. A gente tá dormindo aqui no sofá. A gente não consegue ver a fé como macro. A gente precisa ver a fé como macro, né? E os problemas micro, sabe? Diante do Senhor, eles são micros mesmo. Só que realmente assim, eu me encontrei nesse início de ano no olho do furacão. E como eu tô feliz, como eu sou grata. E eu queria deixar registrado aqui, meu esposo tá falando assim, grava enquanto você tá na emoção. E eu falei, verdade, então eu vou gravar. E pra Daniela aí, futura professora, né, mulher, vai com fé, coragem. E vou voltar aqui, né, dentro desse tema aí, pra poder em dezembro aí fazer um update aí de quais foram, né, as minhas vivências durante esse ano de 2025. Claro que durante o ano vocês vão acompanhar a rotina, lógico, não vou poder filmar muito da escola, as crianças não posso filmar, mas com certeza vocês vão ver aí como que eu vou fazer essa preparação de aula, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo e não deixe de sonhar, tá bom? Voa, vá, que o que é teu está guardado, tá bom? Até o próximo.